Olá pessoal, eu sou Anderson Miranda, aqui do canal XMath, e no vídeo de hoje vamos começar a nossa terceira aula do curso da Matemática na Educação Básica 3. Na aula de hoje vamos estudar conjuntos numéricos, em especial o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Mas antes de falar de conjuntos numéricos, vamos entender primeiro quais são os tipos de números. Nós temos números naturais, temos números inteiros, números racionais e números reais. Hoje vamos se dedicar apenas a números naturais e inteiros, mas caso vocês queiram estudar os outros conteúdos, tanto de conjuntos numéricos quanto outro conteúdo da matemática básica, dá um pulo aqui na descrição do vídeo, que nós temos um link com a playlist completa com vários conteúdos da matemática básica. Então vamos à aula. Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos, chamados de elementos. Então, nós temos, nos números naturais, temos o conjunto dos números naturais, assim como vamos ter o conjunto dos números inteiros, ou o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. No conjunto dos números naturais, ele é representado por a seguinte forma. Primeiro pela letra N, e os valores são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e todos os valores maiores do que 8, né? Então, a reticências aqui significa que há uma continuidade dessa contagem que nós temos. Sendo assim, o N representa o conjunto dos números naturais, pois a letra N é a inicial das palavras número e natural. Os números naturais constituem o modelo matemático para a contagem. Além disso, vocês podem perceber também que o primeiro elemento do conjunto natural é 0. Como o 0 é o primeiro elemento do conjunto dos números naturais, o sucessor do 0 é o 1, o sucessor do 1 é o 2, e assim por diante. Representa-se o sucessor de um número natural qualquer n por n mais 1. Como sempre, podemos obter o sucessor de um número natural e dizemos que o conjunto dos números naturais é infinito. Tal fato é representado pelas reticências aqui no final do conjunto dos números naturais. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos o 6, o 7, o 8 e depois tem as reticências. Significa que há uma continuidade dessa contagem para o 9, o 10, o 11, o 12 e assim infinitamente. Vamos aqui pensar. Qualquer número natural tem um único sucessor? Sim, isso é verdade. Já que eu tenho um número natural n, eu vou ter para cada sucessor de n, o n mais 1. Números naturais diferentes têm sucessores diferentes? Também está correto, pois eu tenho um n, eu vou ter o seu sucessor n mais 1. Se eu tiver um número p, o seu sucessor será p mais 1. E assim sucessivamente para qualquer valor natural diferente. O 0 é um único número natural que não é sucessor de nenhum outro. Então, eu não tenho nenhum número que eu tenha como sucessor o 0 dentro do conjunto dos números naturais. Existe um número natural que é maior do que todos os outros? Essa pergunta é falsa, pois a gente não tem um número natural maior do que todos os outros, porque o conjunto dos números naturais é infinito. Então, ele não tem fim. Não há um número maior do que todos os outros. Subconjuntos de N. O que é um subconjunto? O subconjunto é parte de um conjunto. É um conjunto que está contido em um conjunto maior. Um dos subconjuntos importantes de N é o N asterisco. O que quer dizer esse asterisco? Esse asterisco quer dizer que a ausência do zero. Nós não temos o zero dentro do conjunto dos números naturais. Então, quando você vê o N asterisco, é porque não há o zero nesse subconjunto. Como vocês podem ver aqui, né? Já começa pelo 1 e segue a sequência. 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, sempre que queremos excluir o zero de um conjunto, colocamos o asterisco no símbolo que representa esse conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números naturais ficou N asterisco. No conjunto dos reais vai ficar R asterisco. E assim para qualquer outro conjunto que eu não queira ter o zero no seu, fazendo parte do seu conjunto. Outro subconjunto de N
é o conjunto dos números pares. Então, como vocês podem ver aqui, definido por P, eu tenho como conjunto P é formado por 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E você observa que todos os elementos do conjunto P são números pares. Eu também posso representar o conjunto P da seguinte forma. Eu posso dizer que P é igual a 2n, sendo que n é um elemento do conjunto dos números naturais. Então, todo número par, P, pode ser escrito na forma de P igual a 2 vezes n, em que n é um número natural. Conjunto N e o conjunto P. Então, indicamos assim, que P está contido em N. Então, a forma como a gente lê essa simbologia aqui, ou é P está contido em N, ou P é um subconjunto de N, ou seja, P está dentro do conjunto dos números naturais. Ele faz parte do conjunto dos naturais, sabendo que N foi o conjunto dos naturais e P é o conjunto dos números pares. Agora vamos estudar os números inteiros. Vocês devem estar me perguntando, mas por que números inteiros e é representado pela letra Z? Z vem da palavra Zahlen. Zahlen, em alemão, quer dizer inteiros. Então, essa é a origem dos números inteiros. Em N, é sempre possível efetuar a adição e a multiplicação. Ou seja, a soma e o produto de dois números naturais sempre resultam em um número natural. Já a subtração de 3 menos 4, por exemplo, não é possível em N. Daí, a necessidade de ampliar o conjunto N, introduzindo-se os números negativos. Então, o que a gente chega a concluir? Foi necessário ampliar o conjunto dos números naturais. Então, para operações do tipo 3 menos 4, a gente não consegue fazer essa operação dentro do conjunto dos números naturais. Então, foi necessário criar e ampliar para outros conjuntos. E aí surge o conjunto dos números inteiros. Então, se m e n são naturais, eu posso dizer que m mais n e m vezes n também serão sempre naturais. Vamos aqui ao conjunto dos números inteiros. Reunindo os números naturais e os números inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros, que é representado por Z. Então, vocês observam aqui que nós temos todos os números negativos, nós temos o zero aqui como centro, à direita do zero eu tenho os valores positivos, 1, 2, 3, 4, e a reticências, que significa que essa contagem continua. E ao lado esquerdo do zero você tem os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e também as reticências aqui do lado esquerdo representa que essa contagem continua negativamente aqui, né? Menos 5, menos 6, menos 7, por aí vai. Agora vocês me perguntam, mas onde aparece isso na natureza? Onde aparece isso na nossa vida, no nosso cotidiano? Vocês podem ver na temperatura do clima, por exemplo, né? Você tem ambientes que chegam a valores de temperatura menores que zero, tipo menos 3 graus, menos 5 graus. E temos também o termômetro, que é um instrumento que faz essa medição, que consegue chegar a esse valor, né? Subconjuntos de Z. Então temos aqui, né, o Z, o próprio número natural, os números naturais, ele é um subconjunto de Z. Eu posso dizer que o N está contido, ou seja, está dentro de Z. E aí você vê aqui a representação que a gente fez no diagrama. Outro subconjunto de Z é o Z asterisco, que a gente já falou antes. O asterisco significa ausência do zero, então é todo o conjunto dos números inteiros, exceto o elemento zero. Então, ele não tem o zero no conjunto dos números inteiros com asterisco. No conjunto Z, é sempre possível efetuar a adição, a multiplicação e a subtração. Ou seja, a soma, o produto e a diferença de dois números inteiros resultam sempre em um número inteiro também. E todas as propriedades das operações em N continuam válidas também em Z. Agora vamos a algumas questões aqui para a gente pensar. Existe um número natural que não é inteiro? Então, qual o número natural que não é inteiro? Então, isso não existe, né? É falso. Todo número natural é também um número inteiro, uma vez que o conjunto dos naturais ele está contido nos números inteiros. Agora, existe um número inteiro que não é natural? Ou seja, aí sim, todos os números
inteiros negativos, eles não são naturais, né? Então, dentro do conjunto dos números naturais, eu não tenho os valores dos números negativos. Então, aí sim seria uma possível resposta aqui. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Se vocês querem continuar, vocês podem clicar no link que está passando aqui em cima ou olhar na descrição do vídeo que tem a continuidade dessa aula. Aguardo vocês até lá. Um abraço e até mais.